Olá, Mediciners, bem-vindos de volta a mais um episódio do Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Raquel Teixeira, eu tô aqui com a minha grande amiga Ana Gandolfi. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje a gente tá aqui para encerrar a 4ª temporada, mas antes de começar, eu queria lembrar todo mundo que tá nos vendo no YouTube para se inscrever no nosso canal, deixa uma curtida no nosso vídeo, compartilha com alguém para esse conteúdo chegar mais longe. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, entra no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Isso ajuda muito ao que os nossos episódios sejam entregues para mais pessoas que têm um perfil parecido com o seu. E se você também puder compartilhar com os amigos, nos grupos de WhatsApp, ajuda muito também. Lembrando que os nossos episódios vão sempre ao ar às segundas-feiras. E hoje a gente está aqui para comentar o que foi essa 4ª temporada, Ana. Que foi incrível, diga-se de passagem, Foi né? boa, né? Foi muito boa. Bom. Lembrando que aí, né, a gente começou a nossa trajetória em abril, né? Uhum. E já estamos indo para 5ª temporada. Então, muita coisa aconteceu. A gente teve até algumas coisas que a gente incluiu por pedido dos nossos espectadores, né? Sim. Algumas especialidades mais diferentes. Então, a gente teve medicina legal, né? Que Muito bom. Essas são especialidades que eu acho que os alunos entram menos em contato. Até esses dias me perguntaram, foi interessante, perguntaram, nossa, mas por que vocês estão fazendo as especialidades tão diferentes antes de fazer, sabe, as subespecialidades, por exemplo, né? Não acesso direto. Uhum. Daí eu falei, gente, porque realmente é o que os alunos querem ver, porque justamente porque eles não entram em contato. A gente teve uma medicina do tráfego, que foi uma aula, né? Foi uma aula. Foi uma aula da importância de ter... E o primeiro doutor do Brasil. Não, como assim? Exato. Que isso ficou só... Se vocês não viram, vão lá no Instagram do Médico de Quê? Porque isso ficou de fora do episódio. Porque ele é muito humilde, querido. Só contou pra gente quando terminou a gravação. Exatamente. Já tava offline quando ele contou. A gente fez questão de fazer um vídeo pra deixar registrado. Mas a gente teve aqui, muito né? Bom. E assim, você vê que ele teve muito conhecimento, né? Pra falar, pra contar. E mostrou um lado que não é o lado de, vai lá, o médico do tráfego renova a carteira de motorista. Isso. Faz isso também. E é importante. Uhum. Mas contou muitas outras coisas super interessantes. Não, a gente teve genética médica também. Que é uma especialidade em alta, né? Você sabe que eu tenho uma coisa interessante da genética. Eu tenho um colega de turma que foi fazer genética médica. E era um dos caras mais inteligentes da minha turma. E na época, ficou todo mundo meio tipo, né? Assim, ele tinha perfil muito clínico. Por quê? Porque na nossa época, a gente não tinha nada dessas técnicas que tem hoje, imagina, era muito restrito, né? Imagina, ele acabou, né, a gente acabou a faculdade em 2008, 2010 ele terminou a clínica, foi fazer genética. Então, tipo, era um baita de um clínico, sabe? A gente, mas... Né, qual que é o sentido? Aí a gente ainda perguntava, mas você vai morar fora? Você vai, né? Porque se você for morar fora, talvez... Vai fazer pesquisa, exatamente. Cara, hoje tem um boom, né, de genética. Sim. Então, você vê como as coisas mudam muito rápido, inclusive na medicina. E tem uma demanda, para além da questão do consultório, que a GE faz também, né, acompanha também, inclusive maternidade, mas existe uma demanda importantíssima na medicina laboratorial. Esse profissional, ele tá, entre aspas, em falta no mercado, né? Porque todas as grandes redes de laboratório clínico, elas têm um braço, normalmente um branch, que faz medicina de precisão diagnóstica e genética. Em tumores, na parte de patologia. Não precisa fazer, ou realmente. em oncologia, mas não somente. E existe uma coisa que ela até comentou, que é exatamente o aconselhamento para esses exames. Porque hoje a gente tem acesso à tecnologia, mas precisa entender, interpretar. E ninguém melhor que o geneticista para fazer isso. Então, mas isso é uma coisa interessante, né? Porque o aconselhamento genético, quando eu formei, ele era basicamente para aquele casal que tinha alguma alteração genética já conhecida. Cromossômica, porque era o que a gente conseguia ver. Exatamente. Né? E queria ter filhos e fazer aconselhamento genético. Hoje não, né? Você tem aconselhamento genético para, de repente, interpretar um exame ou para ver se tem a necessidade de fazer ou não, né? Então, isso também foi uma coisa legal, né? Não, com certeza. A gente teve também, né, o nosso colega Iar, que veio falar de ciência de dados. Nossa, essa foi outra aula. É que essa aula, não sei se eu entendi tudo que ele falou, não, sinceramente. Acho que a gente tem que voltar lá.
e estudar. Mas, assim, é também outra área muito em expansão. A primeira vez que eu ouvi falar, e eu nem comentei isso no episódio, foi quando uma amiga minha, um abraço pra Ana Rita, que é hematologista, oncohemata, e ela fez um estágio fora na época da residência, e ela falou, eu tô fazendo um curso de ciência de dados. Eu falei, amiga, mas o que é ciência Pra quê, de né? Por que você tá fazendo isso? E hoje em dia ela faz pesquisa clínica, e é super importante, porque Sim. é exatamente a aplicação dos dados que você coleta, ou como coletar dados, ou como disponibilizar dados para pesquisa, e precisa, idealmente, um médico para compor a equipe de cientista de dados para dar os direcionamentos dos estudos. Então, isso também é super legal. Não, sem dúvida. E uma coisa que, né, eu acho que até o Iar comentou no episódio, e acho que é fundamental até para os alunos, mas também para os recém-formados, é entender qual a importância da estatística na vida de um médico. Perfeito. Porque a gente acaba tendo aquela coisa muito teórica e muito maçante, às vezes, que não seja importante, mas que é importante também, às vezes até para interpretar os dados de um artigo científico, por exemplo. Só que tem toda uma parte, né, que ele falou muito da probabilidade, de ser probabilístico, que, cara, é fundamental para você entender, até meu amigo que está ouvindo, para você não falar a famosa frase que a gente quer morrer, na minha prática funciona. Sim. Porque o fato de funcionar na sua prática... Não quer dizer nada. É um evento anedótico, né? Exato. Então, assim, isso é importante entender essa parte da estatística, que é uma parte fácil de entender, porque não tem nem conta, né? Mas você precisa entender que realmente... E tem uma frase que eu acho interessantíssima, que é do José de Alencar, que eu coloco nas minhas aulas, porque eu dou muito aula de diagnóstico de diabetes, e a gente discute a questão probabilística, é que a medicina é uma ciência de probabilidades. Não é apesar de ser uma ciência humana, para a gente aplicar a medicina, a gente precisa conhecer probabilidades. Então, sair com essa ideia de que, na minha prática funciona eu preciso entender quando eu vou pedir um exame, ou quando eu vou indicar, fazer um achado no exame físico, qual que é a probabilidade daquilo significar ou não doença. Então, isso é uma outra coisa importante. Então, se vocês não conhecem o José Alencar, ele é cardiologista, tem um livro brilhante de MBE, fica também a dica, a gente vai botar aí no card. No card, com certeza. Sim, muito bom. Teve também o episódio de endócrino, né, gente? Que pediram. Então, mas o episódio de endócrino, eu vou contar, gente, pra vocês. A Raquel não queria fazer de jeito nenhum com ela, tá? Não. Só que, assim, foi uma coisa que foi muito pedida. Todas as vezes que a gente publicava qualquer episódio, vinha, não vejo a hora de endócrino, não vejo a hora de endócrino. Raquel, quando você vai ser entrevistada, é a nossa popstar, gente, eu vou fazer o quê, né? E na verdade, a gente achou que tinha meio que esgotado o assunto lá no episódio 1, no prefácio, que a gente contou um pouquinho na nossa trajetória. A gente contou da trajetória de nós duas, né? Mas o pessoal queria saber, então a gente fez também e tá aí. E aí, como é de praxe, nesses episódios bônus, a gente sempre tem dicas, né? Sempre tem dicas, sim. Ana, dá aí umas dicas de livros que eu sei que você trouxe pra gente. Trouxe, mas eu trouxe uns livros completamente fora da medicina, tá? Adoramos. Que inclusive, fiz uma coisa interessante. Pra fazer episódio, eu olhei a minha biblioteca em casa e pensei, vai ser difícil indicar alguma coisa médica. Porque eu acabo lendo muita coisa de neurocirurgia, de clínica também, porque eu gosto. Mas eu leio muito artigo, né? Livro mesmo, eu acabo lendo de outras coisas, tipo, diversas. Então, eu trouxe coisas muito, muito diferentes. Gostamos. Então, vamos lá. Pra começar... Homo Deus, né? Que já esteve no nosso cenário em algum momento. Exatamente, já esteve no nosso cenário. Até pro pessoal achar, você sabe que esses dias eu recebi mas no meu Instagram, uma pergunta assim, aqueles livros que vocês colocam lá, vocês leram mesmo? Daí eu falei, não, beleza, eu vou pegar exatamente eles pra colocar aqui, tá? Então, Homo Deus é bem interessante, acho que todo mundo já ouviu falar do Harari, né? Enfim, ele dispensa apresentações, com certeza, Alan, meu né? marido ama, ele já leu todos. Eu só li esse, na verdade. Eu tô pra ler o Sapiens, mas eu só li esse. O Homo Deus foi até indicação, eu vou deixar um abraço aqui pro Aloísio. Foi a indicação do Aloísio, que é professor de bioética lá da Escola Paulista. Eu fiz o curso de bioética dele quando eu fiz o doutorado, e ele que indicou. E daí aquelas anedotas, né? Eu comprei o livro naquela época e li, tipo, uns 3 anos depois, né? Porque livro próprio a gente sempre demora mais pra ler. Mas, assim, é muito legal porque ele fala muito do cenário futuro. Claro que, assim, ele escreveu o livro projetando um futuro que nem tudo vai acontecer, mas ele fala muito disso, né? Das aperfeiçoações, dos aprimoramentos genéticos. Ele fala muito da questão da gente fazer melhorias, não só a gente curar doenças, mas fazer melhorias. Então, ele discute muito essa parte, ele discute um pouco da parte ética. Ele faz uma reflexão, né? Ele é reflexivo, não é? Ele não tá fazendo previsões, né? Ele Exatamente. Tá então, assim, ele faz bastante reflexão e é interessante a gente entender, porque boa parte das coisas que ele fala aqui já aconteceram, né? Boa parte, pelo menos, da ciência, a ciência por trás. O aprimoramento ainda não aconteceu, mas a ciência já está desenvolvida. Então, é bem interessante. E o mais interessante é que eu li esse livro e, na sequência,
praticamente, eu li um outro livro que chama A Decodificadora, Uhum. que é do biógrafo do Steve Jobs, que ele conta, na verdade, a história da Doudna, que descobriu o RNA mensageiro, a função do RNA mensageiro. Só que ele também faz uma reflexão muito boa em relação à parte ética. Perfeito. Então é muito legal, e enfim, é um escritor maravilhoso. Então, assim, esses 2 livros são livros, assim, bem reflexivos, mas que pro médico, né, acho que para quem é da área da saúde, principalmente, cara, é uma coisa que a gente vai entrar em contato. Então, acho que do ponto de vista bioético, vale super a pena ver, sim. E o Perfeito. outro, bem mais antigo, é Carl Sagan, Ah, tá? Esse aqui é a versão em inglês, mas é O Mundo Assombrado pelos Demônios. perfeito. É fantástico. Mostra aí no vídeo, É, pro pessoal ver a ó. capa do livro. Tá. Isso. Tá? A tradução é literal, né? Então, é muito bom livro. Ele tem uma parte que ele fala muito da parte dos OVNIs, né? Nos Estados Unidos, porque ele pega aquele boom dos OVNIs na década de 80, mas ele usa isso para mostrar, né, a compreensão das pessoas, a compreensão falsa que as pessoas têm de ciência. E uma coisa que eu acho muito interessante desse livro, que ele fala bem no comecinho, que ele fala assim: a gente tem a impressão, como cientista, e o médico algumas vezes também é um cientista, a gente tem a impressão como cientista que as pessoas não gostam de ciência. E não é que as pessoas não gostam de ciência, as pessoas ficam deslumbradas pela ciência. O problema é que elas não sabem identificar o que é ciência, Perfeito. do que é pseudociência, do que é achismo, do que é crença. E ele começa falando isso. Então, assim, ele me ganhou nessas primeiras páginas. Então, assim, e é um livro, é um clássico. Até o livro do André Bach, que eu recomendei na última vez, né, no nosso último episódio de interlúdio, que é Afinal que é Ciência, ele fala muito desse livro, até porque o André eu sei que é um grande fã do Carl Sagan, então, assim, vale super a pena. Para quem, por exemplo, leu o livro do André e agora quer se aprofundar um pouco mais, Perfeito. é a leitura certa. Maravilha. Bom, eu também tenho dicas, né? As minhas dicas são um pouco diferentes do universo que a Ana vai indicar. Amém, Eu né? É trouxe sempre também- bom sair da Eu nossa trouxe bolha, também né? os livros. Na verdade, são 2 livros que você poderia até fazer um paralelo, né? Eu trouxe um livro do Tolstói e um livro da Clarice Lispector, que eu li recentemente. Vou justificar os livros. O livro da Clarice eu participo de um clube de leitura, a gente leu em julho. E agora, quando passou no último mês de setembro, foi criado um clube do livro com os alunos da Faculdade de Medicina lá da UFC, e eu vi a propaganda de 2 colegas que são professoras iam mediar, e eu falei, gente, eu quero participar, eu vou ler o livro, tinha 10 dias. Então eu comprei o livro, essa inclusive é uma tradução do russo, do Irineu Franco Perpétuo, que me foi indicada pela minha grande amiga Juliana Diniz, ele é daqui de São Paulo, foi ele que traduziu esse livro direto do russo, então essa é a dica número 1. Chama A Morte de Ivan Illich. É um livro sobre... quando você vai ler, para quem já leu Machado de Assis, vai lembrar um pouquinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que teve um boom aí por conta daquela... Isso, eu ia falar dela, exatamente. Isso, daquela blogueira do TikTok de livros, né? Mas ele, na verdade, é um pouquinho diferente de Machado, porque ele é um livro mais reflexivo, mas é de um homem que está morrendo, né? Então é de um processo... Tolstói, né? Bem Isso, Tolstói. mas é espetacular. E ele tem, assim, um tom de ironia, muitas vezes, refletindo sobre a própria vida que lembra Machado. E, enfim, um livro bem da Rússia do século XIX, mas muito, muito bom. É uma novela, então é um livro curtinho que você lê rápido. Acho que é um livro interessantíssimo para pensar sobre... Ele é um funcionário público que 45 anos cai doente, a gente não consegue saber exatamente o que é, e ele fica pensando o que eu fiz da minha vida, porque ele assinou todos os... Aqui essa é uma coisa que a gente muitas vezes pensa, né? Eu sou adolescente, eu vou entrar na faculdade, vou fazer residência, vou ter meu trabalho, e é isso a minha vida, e ele se pergunta se era só isso mesmo que ele deveria ter feito com a vida. Então, é um livro interessante. O outro livro é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que também teve aquela mesma blogueira, ela leu Machado e ficaram indicando para ela ler Clarice, ela nunca tinha lido Clarice. Isso é uma coisa super legal, porque assim, eu comecei a seguir ela porque um primo meu, inclusive um abraço pro Marcelo Blum, que ele sempre assiste a gente. Eu não sei o nome dela, como que ela chama? É um nome difícil, não é um nome difícil, eu sigo sigo ela, mas eu não lembro agora. E daí foi muito interessante. Daí ele me indicou justamente por causa quando deu o boom da Memória Póstumas de Brás Cubas. E daí ela tá fazendo, é bem interessante que ela tá fazendo um passeio pelo mundo. Isso. Na verdade, né? Não é virtual, digamos assim. Ela tá lendo livros de todos os países do mundo. Então ela começou pela letra A, quando ela chegou no B, ela chegou no Brasil. E daí, os brasileiros, eu adoro esse claro. movimento brasileiro.
bagunçaram a vida dela. Porque Total. ela leu Memórias Póstumas e fez um vídeo lindo, inclusive, né? Isso. Falando muito, falando que, Emocionado. nossa, que os brasileiros não me contaram sobre esse livro antes, esse autor e tudo mais, falando. E ela começou a aprender português por causa do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu achei muito legal. E ela, efetivamente, esses dias ela publicou um vídeo, não sei se quem segue viu, a gente vai deixar também aqui, que ela publicou um vídeo, ela lendo a famosa dedicatória do Machado de Assis em português. Não vi, que graça. Em português, achei muito legal. E assim, né, são palavras muito difíceis, né? Isso. O próprio Machado, na verdade, pra quem não é brasileiro, deve ser muito difícil de ler. E daí ela parou, a passeio dela pelo mundo foi ler, porque todo mundo ficou falando, foi ler Dom Casmurro, porque Isso. os brasileiros não deixavam ela em paz. E daí ela... Não, é isso mesmo, que brasileiro com internet é um negócio absurdo, né? Não, mas eu achei um movimento super bonito de valorização da nossa cultura. E daí começaram a insistir, ela ganhou de vários brasileiros os livros da Clarice Lispector. Por isso que ela parou pra ler não Clarice. sabia. Daí agora acho que ela já tá na letra C, se eu não me engano. Então ela voltou para os livros do mundo, mas ela tá em paralelo lendo Clarice Isso. Lispector. Aí ela foi ler Clarice e ela leu exatamente esse livro que eu tinha lido recentemente, em julho, que é A Hora da Estrela. E ela começa o vídeo dizendo assim, gente, como que vocês... Primeiro, o que tem na água de vocês, né? E Isso. segundo, como é que vocês continuam a vida depois de ler Clarice? Então, assim, eu tinha tido uma experiência de ler Clarice Lispector pro vestibular, na nossa época, que ela tinha livro do vestibular. Ah, não tem mais? Então, o Enem não tem livro, né? Pra quem faz Enem, pra se quem você faz faz Enem. faculdades Tá. que não entram no Enem, sim, mas quem faz Enem não tem paradidáticos, né? Sim. E aí eu tinha lido Laços de Família, mas acho que eu não tinha nem ainda a maturidade pra compreender. Achei Clarice difícil. Eu falava assim, gente, as pessoas estão lendo muita coisa, eu não tô enxergando. Mas A Hora da Estrela é a história da Macabeia. Esse foi o último livro escrito pela Clarice em Ah, vida. não sabia. Isso. Ela saiu um pouco... Apesar de ser o estilo de Clarice, ele tem um tom um pouco mais social. Para quem não sabe, a Clarice morou na infância no Pernambuco, em Recife, antes de a família dela se mudar para o Rio de Janeiro. E ela escreveu, então, sobre uma mulher que migrou do interior das Alagoas para o Rio de Janeiro. E, enfim, a história da Macabeia também é um livro pequenininho, é uma novela, então eu falei que estava na mesma temática. Mas é um livro belíssimo, muito bem escrito. É emocionante, assim, porque ela é muito sofrida, mas é um livro muito, muito bonito, então fica aí também a dica, leiam Clarice, porque a gente tem realmente autores maravilhosos, e é isso. Bom, saindo aí dos paradidáticos extra, eu tenho amiga, eu tenho muitas dicas hoje. Você imagina a mala da Raquel pra vir pra São Paulo, o gente, peso da mala só de trazer esses livros, Não, sério. veio na mala, eu trouxe tudo. Tenho mais 2 livros para indicar, que na verdade são 2 livros de grupos de colegas que são nossos amigos, né, e que são nossos parceiros aí de podcasts, porque eles também são podcasters, eu vou apresentar. Então, o primeiro é Habilidades para uma Carreira Médica de Sucesso, um livro de soft skills, que é do Ítalo Eugênio, que é do Medicine Me, do Matheus Eugênio, que é o outro colega dele, e do Sérgio Belzac, foi lançado recentemente aqui em São Paulo, mas dá para comprar para todo mundo que é de fora. O meu é autografado, os meninos mandaram para mim. Mas é um livro muito legal porque ele versa sobre habilidades, né, que podem ser desenvolvidas, que a gente até comentou em episódios anteriores, a questão das soft skills, né, de habilidade de comunicação, enfim, que são importantes hoje em dia, especialmente, está se entendendo a importância disso nas carreiras médicas. Então fica aí a sugestão como leitura fora da faculdade, ainda que um pouco acadêmica. E o segundo livro é um livro que foi lançado, esse sim, muito mais recentemente, que é o Manual do Nefropapers, de distúrbios eletrolíticos e do equilíbrio ácido básico. Eu tive o prazer de escrever o capítulo de cetoacidose diabética, mas é um livro interessantíssimo, não só para quem é nefrologista, mas para quem é acadêmico de medicina e para quem faz clínica médica, especialmente, porque é um livro com uma leitura fácil, foi organizado pelo Gabriel Montezuma, que é um dos fundadores do Nefropapers, e o Igor Pietrobon, que também é de lá. Então, fica aí a dica. E já vou avisando que a gente quer entrevistar os meninos. A gente já fez o convite. Exatamente. Estamos esperando aí vocês acharem a agenda. A agenda, eles são muito importantes. Aquele vai ser, não, brincadeira. A gente ainda não conseguiu, mas a gente espera que nessa próxima leva a gente consiga entrevistar os meninos do Nefropapers e o pessoal do Medicine Me também. Já fica o convite para virem aqui no podcast e apresentarem mais a fundo o livro e o trabalho deles. Então, assim, se vocês estiverem ouvindo no YouTube, comenta aí se vocês querem que eles venham, que daí a gente manda para eles o print de quantas pessoas comentaram e para eles acharem espaço na agenda. Perfeito. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, vocês podem entrar no nosso Instagram,
tá? @médico de quê, e deixar lá o comentário que vocês querem que a gente convide eles. A gente marca o arroba deles também, pra gente... Comenta lá, isso. Tá? Então, e fica até de dica pra outras pessoas que vocês queiram que a gente venha. Marca o arroba, comenta no perfil de vocês, marcando o nosso arroba da pessoa, quem sabe, né? A pessoa se candidata a vir aqui falar com a gente, né? Isso. Bom, e aí uma pergunta que a gente recebeu recentemente, né, Ana, que eu queria que você comentasse um pouco, foi a questão de qual que deve ser ou em que medida a residência médica precisa ter de conteúdo acadêmico. Isso foi uma questão que chegou. Essa questão eu também já ouvi algumas vezes e os alunos perguntam, eu converso muito sobre isso com os residentes, principalmente quando vem residente de fora acompanhar a gente na neurocirurgia, que eles acabam vendo, a gente tá num serviço ali muito acadêmico, né? Então eles acabam vendo e acabam às vezes falando, às vezes eu não tenho isso no meu serviço. Eu vou ter uma opinião que talvez não todo mundo concorde, mas assim, a minha visão é que a residência é um treinamento assistencial. Tá? Então você tá ali para fazer um treinamento assistencial. É isso que tá no edital, é isso que tá, né? Treinamento em serviço. É o treinamento em serviço. Então, assim, é para ser acadêmico. É para ser acadêmico do ponto de vista de aprendizado, né? Então, assim, discussões. Então, a academia, na minha visão, é isso. Se você tá lá para fazer um trabalho assistencial, você tem que ter a parte acadêmica para embasar as suas condutas. Perfeito. Tá? Não acho que seja função da residência publicar, não acho que seja função da residência eventualmente apresentar em congresso. Claro que isso é um bônus, né? Sem dúvida nenhuma. Você sair ali com o seu currículo, que você fez uma apresentação oral num congresso, né? Porque você está fazendo apresentação oral sempre com respaldo de alguém mais velho, então, né, te dá uma segurança maior do que, de repente, você ir mais velho. É ótimo, enriquece, sem dúvida. Publicar, ótimo. Se a gente tivesse, né, voltando até que o Iaro falou muito da casuística, se a gente pegar só a casuística do que você atende e colocar aí para as, né? Porque, de certa forma, você publicar, mesmo que você publique numa revista de menor impacto, é você tornar aquilo público. Perfeito. E aquilo pode ajudar, né, em outros serviços, né? Então, é válido, sem dúvida, mas não é necessário. Não é condicionante. Não é condicionante. Então, assim, o que eu acho que é fundamental, e quem não tem isso, ou quem acha que isso talvez... Acho que tem que conversar né? E tentar montar. Eu não vejo porque... O Silvio falou uma coisa muito interessante no episódio dele, né? A gente não tem que... tem que ter isso aqui. Não tem. Conversa, monta você. Isso. Ó que bom. Ó que você vai deixar para as gerações futuras, né? Então, assim, eu acho que tem que ter é você, por exemplo... ensinar o residente a ler um artigo científico. Perfeito. E daí muita gente pode ver, eu falo assim, não, Ana, mas eu já aprendi isso, né? Então, assim, né, imagina, eu já aprendi isso na minha faculdade. Tudo bem, só que na residência entram pessoas do Brasil inteiro. E ler criticamente, né? Isso, também tem isso. Mas entram pessoas do Brasil inteiro, você não sabe de onde veio, você não sabe que faculdade fez, você não sabe qual foi a formação da pessoa. Então, você fazer esse, né, para nivelar todo mundo e ler criticamente, e até mostrar que, às vezes, olha, esse artigo aqui mostrou, por exemplo, vou dar um exemplo bem polêmico, que a embolização é melhor do que cirurgia para aneurisma. Tá, mas vamos ler criticamente. Qual que são os métodos desse estudo? Não, os métodos, e do ponto de vista de quem faz, de quem opera, e eu vou te falar porque tem isso na literatura, muitas vezes eles compararam o incidental e daí quem operou era o roto, entendeu? Claro. Então você fala, olha, então lê criticamente sob a visão do especialista. E isso é uma coisa muito enriquecedora, porque, de novo, se você ler todos os artigos da sua vida, você não vai se tornar um especialista por ter lido tudo. Isso. Mas você conversar com o especialista e falar assim, olha, esse artigo aqui, ele fez tal metodologia. Às vezes ele bate o olho, em 5 minutos ele fala, não, mas isso não tem o menor cabimento, porque compara banana com maçã. Isso. Né? Então, assim, isso faz muita diferença na residência. E eu acho que uma coisa que para quem está nos ouvindo é importante saber, gente, quando vocês veem o resumo de um artigo ou o artigo completo, a parte mais... As pessoas dão uma lida na introdução e vão para a conclusão. Não sejam essas pessoas. O mais importante do artigo são os métodos. É a metodologia que ele aplicou para responder a pergunta. Se os métodos não são capazes de responder a pergunta que você fez inicialmente no trabalho, aquele artigo não precisa nem continuar lendo. Os resultados não têm relevância externa, né? Não tem validade externa. Exatamente. Então, isso é super importante, porque muitas vezes a gente não tem... Eu não tinha esse conhecimento quando eu estava na graduação. Não, eu também não. Então, isso acho que é uma coisa que fica, né? Que se o seu programa não tivesse, junta um grupo, tenta procurar alguém, ou faz um curso fora, mas para você conseguir
conseguir, especialmente se você está numa especialidade, conseguir ler criticamente os artigos que são apresentados para você durante esses 2 ou 3 anos da sua especialidade. Então, acho que isso é uma coisa tem importante. até um monte de curso online hoje, né? Isso, Claro, procure tem. algum que você já tenha referência de que é bom, porque também tem um monte de curso aí que X, né? Mas tem um monte de curso online, então você pode estar em qualquer lugar do Brasil, Perfeito. até da América Latina, você pode estar em qualquer lugar e estar fazendo um curso, de repente, de como ler criticamente artigo científico. Seguindo as nossas dicas de sempre, né? Eu tenho dicas de 2 podcasts, né? Além do que eu já falei, que busquem lá, né? O pessoal do Nefropapers tem um podcast de nefro. O Medicine Me tem um podcast também sobre soft skills, mas eu queria apresentar 2 podcasts que são americanos. O primeiro é o The Curbsiders, que é um podcast de medicina interna. Eles publicam semanalmente, tem um tom leve, interessantíssimo. Eu costumo ver muito mais, obviamente, os que têm temas da endocrinologia, mas é um podcast que é super famoso. Eles são no Twitter. Nos Estados Unidos é mais comum Twitter do que Instagram, né? Para o meio médico. E eles são muito ativos. Então, eu acho um podcast interessantíssimo. E o outro, que é um mais recente, que é o do JAMA Reviews, que é semanalmente também, assim como a gente tem a sessão do JAMA de revisões, ou tinha já há muitos anos, eles têm transformado essas sessões, né, de revisão em podcasts de 15 a 20 minutos, então é curtinho para você ouvir, dá para ouvir no trânsito, indo para a escola, para a faculdade, ou no intervalo das aulas, porque ele traz temas de medicina interna, mas não apenas, né, e eles conseguem convidar os editores do JAMA, é muito bom também, então tem episódios excelentes. Dicas. É muito bom. Eu queria vou indicar um nacional nosso. É um podcast já bastante antigo. É muito bom para qualquer médico. Porque assim, você falou do Curbsiders, eu já ouvi alguns episódios, só que eu ouvi realmente os que fazem sentido para mim, né, na minha prática. Mas que chama 15 Minutos em Emergência. Tá? Não tem 15 minutos, mas o fato é que o nome do podcast é 15 minutos Mas é mais de 15 minutos? É mais de 15. Olha só. É mais de 15, de 15. A maioria dos episódios tem mais de 15. Eu ouvi, na verdade, eu maratonei, mas eu devo estar um pouco atrasada já, então não vou falar qual foi o último, porque eu não lembro agora qual foi o último que eu ouvi. Mas é muito variado. Então, assim, vou te dar um exemplo que tem como atender paciente que teve mordida de animais peçonhentos. Olha só. Então, sabe assim, é realmente para quem faz emergência e umas coisas diferentes mesmo, sabe? Em cenários diversos. Em cenários diversos. Então, assim, é muito legal. Dá um panorama sobre a coisa, sabe? Claro que você não vai aprender. Quem faz é o Júlio Marchini, que é colega nosso, né? Lá do HC. E é muito legal porque ele dá uma visão pro médico geral. Então, de repente, você tá num lugar, ou pelo menos... Ou, por exemplo, quando eu ouvi animais peçonhentos, eu pensei isso. Pô, eu formei em São Paulo, eu sou paulistana, eu nunca saí daqui, né? Então, assim, daí você vai, de repente, mudar pro interior, vai estar no interior, vai estar próximo à fazenda, tem muito. Então, é uma vivência que eu não tenho, e até, se eu não me engano, a pessoa que comentou no dia, eu acho que era de Botucatu, e ela falou tipo, eu tenho muito. Então, assim, você vê que você ganha alguma coisa, assim, né, de diferente. Claro, né? De repertório. E é muito legal, e é muito variado, muito variado. Legal. Então, assim, tem alguns episódios que são bem voltados para a pandemia, porque né, ele continuou gravando durante a pandemia. Então, tem alguns episódios que são bem voltados. Mas, assim, tem episódios bem variados, mas sempre com esse foco do atendimento da emergência. Ainda nesse tema de indicações, esses dias ou umas semanas atrás, a gente está gravando isso quando for ao ar, já vai ter algumas semanas, que esses dias houve uma mudança aí no Instagram. O New England entrou no TikTok para começar. Então, quem não sabe o que é o New England, é o New England Journal of Medicine, é a revista americana de medicina mais famosa do mundo, né, que tem um altíssimo impacto, que sai toda quarta-feira à noite. Então, eu sempre escuto é ótimo, não escuto. Eu sempre lia o New England na quarta-feira. E eles, há uns anos, já estão no Instagram. E aí, agora, eles estrearam no TikTok uma parceria com um cara que é um médico que faz uns vídeos super engraçados. Eu vou botar o nome dele aqui, que eu nunca sei. Mas todo mundo deve ter visto. Porque circula em todos os grupos de WhatsApp do mundo, circula os vídeos do cara, porque eles fazem uns vídeos muito bons mesmo. E eles fizeram uma parceria, entraram no TikTok. E agora a forma de apresentar, que era muito estática, os artigos, né, de revisão, ou os artigos de novas descobertas e mudança de conduta, eram apresentados de forma estática, né, como um post estilo no Instagram. Eles agora fazem um vídeo
interativo super engraçado. Então, uma mudança paradigmática Sem mesmo dúvida. do New English para conseguir atingir as gerações mais novas. Então, se você ainda não segue, se você tá no TikTok, procura o New English no TikTok ou no Instagram, que vocês vão ver uns conteúdos muito, vamos dizer assim, vanguardistas e ao mesmo tempo super divertidos. A gente até, você postou, me marcou, né? Oi. Marcou o médico de quê? Eu marquei, falei, amiga, vamos comentar Vamos isso comentar, daqui não, isso quando foi tiver realmente uma quebra de oportunidade. paradigma, né? Isso. A gente sabe que vai mudando as formas como as pessoas estudam, né? Isso. Antigamente as pessoas estudavam por livros, depois passou a ser artigos, agora, né, as pessoas vão vendo. Hoje em dia tem vários sites, inclusive, que a gente consegue se atualizar com pessoas muito, muito conhecidas, né? E assim, com uma formação muito sólida. E essa forma aí que, querendo ou não, é uma forma de... E muitas vezes é isso, né? Tem muita gente que pergunta como que eu me atualizo. E às vezes tem canais do Instagram mesmo que você bate o olho, vê um artigo ali interessante e você vai procurar ler. Isso. Então, acho que é uma forma de não usar o Instagram só pra Isso. postar vídeos E se você tem interesse no New England, ele tem uma forma de você assinar que é grátis, que você não precisa pagar. Existe, quem quiser pode assinar em dólar mensalmente, mas que você consegue baixar 2 artigos completos por mês. Então, você se cadastra como um membro grátis e você consegue, olhando a revista toda semana, esse artigo me interessa, eu quero ver esse novo tratamento, sei lá, para leucemia linfóide aguda, e você consegue baixar o artigo do PDF completo sem nenhum custo. Então, fica a dica também. Fica a dica também. Bom, eu acho que é isso, amiga. A gente já cumpriu aqui toda a nossa agenda de hoje. E convidar de novo as pessoas que continuem nos seguindo, que vem mais coisa por aí. Deixa seu recado, Ana. Bom, eu vou pedir para todo mundo que estiver gostando do nosso conteúdo para se inscrever no nosso canal no YouTube, para interagir com a gente no Instagram, para encaminhar para os amigos nos grupos de WhatsApp. E queria dar um salve especial para o pessoal que faz medicina lá na Argentina, que acompanha a gente. Sim, né? a gente tem ouvintes na Argentina. Acompanha a gente e sempre interagem com a gente no Paraguai também. No Instagram e no Paraguai também. Então, dá um salve aí se a gente tiver alguma coisa que a gente possa falar aí que ajude vocês. Então, é isso. Se vocês gostarem, indique para os amigos. Se vocês não gostarem, indique para os inimigos. Raquel, onde as pessoas te encontram? Eu tô no Instagram, @endocrinofeelings. E você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê também tá no Instagram, @médico de quê. Obviamente, se você tá no Spotify, aproveita agora, deixa nossas 5 estrelinhas, né? Aí para as pessoas enxergarem o conteúdo. Se inscrevam nos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. E valeu, gente. Até a próxima.